Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, bom dia, né? Meia-noite em ponto, Apóstolo Júnior Tocha aqui, com a live de uma resposta, de uma transformação de vida. Eu não sei como foi o término do seu dia, mas eu sei que através dessa mensagem, Deus colocou no meu coração essa madrugada, Deus possa mudar esse dia de hoje que se nasce agora à meia-noite. E eu convido você, nessa noite, nessa madrugada, a orar junto comigo, a clamar, a interceder. Eu estou aqui com um caderno de oração, estamos aqui lutando, guerreando, aqui, pelo Ministério Igreja Apostólica, o Senhor é a nossa justiça. Um ministério pequeno aos olhos do homem, mas gigantesco, que foi gerado no coração de Deus, aonde tem gerado grandes frutos, pessoas têm sido libertas, transformadas. Deus tem trazido a resposta. A Igreja Apostólica do Senhor Nossa Justiça, ou SNJ, o ministério que mais cresce no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. Convido você a entrar nessa live aí comigo, está orando, está clamando nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, exaltado e engrandecido é o teu nome, Senhor Deus. Senhor, nesse novo dia que se amanhece, Pai, por essa madrugada à frente, Pai. Pai, que o Senhor possa ir à frente, Senhor Jesus Cristo, Pai, das situações, das diversidades, Pai, das angústias, Senhor, das aflições, Pai. Venha cair por terra, Senhor, de cada vida, Deus, de cada alma, Pai. Pai, que cada um que possa estar vendo, Senhor, possa ser lavado e remido, Pai, pelo poder da Tua misericórdia, pelo poder da Tua graça. Pai, eu te peço, Espírito Santo, vai enchendo, Pai amado, querido Pai, Teus vasos, vai libertando, Senhor, vai transformando, vai entrando, Senhor, operando de uma maneira apoteótica, extraordinária, onde o Senhor, Pai, tem todo o poder, onde o Senhor tem total liberdade para manifestar o Teu poder, a Tua graça, a Tua benevolência, Senhor. Te peço, Deus, nesta madrugada, Senhor, homens e mulheres que estão angustiados, que estão aflitos, Senhor, sabe, com sentimento de derrota, de fracasso, de medo, de solidão, uma tristeza profunda, e venha caindo por terra, porque o Senhor tem todo o poder, Pai, sobre o céu e sobre a terra. Tudo fez, tudo criou, tudo formou. Pai, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, esse não é o fim, Pai, mas sim o começo de uma grande era, Pai, de um grande momento, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, através desse clamor, Pai, eu te peço, Senhor, vá operando em cada um que está entrando nessa live, Pai. Tu sabe como cada um está dentro da sua casa, Pai, dentro do seu lar. Alguns já se encontram sem força de vir à tua casa, alguns não têm força de dobrar o joelho, Pai. Pai, mas nós somos a igreja primitiva que ora, Pai, que intercede, Pai, que clama, Senhor, ao Deus vivo, e o Senhor traz a resposta. Pai, eu te peço, Deus, pela Tua infinita misericórdia, Pai, vai tomando em Tuas mãos, Senhor, a cada um que está aqui, Pai amado e querido Pai, nesse momento, Deus. Vai tomando, Senhor Jesus Cristo, Pai, a cada irmão, a cada irmã, Pai, vai deixando o seu pedido de oração, vai clamando, que o Senhor ele já está operando nesta madrugada. É uma madrugada de resposta, porque o livro do nosso Pai diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Mas aquele que vai deitar chorando, mas aquele que crê, aquele que ora, aquele que acredita, aquele que clama, aquele que quando vê que o cenário é totalmente improvável daquilo que ele está vendo, mas verdadeiramente tudo é possível aquele que crê. Que Deus ele precisa de um coração aberto e sincero. Não sei como foi o término do seu dia, mas eu sei que dentro dessa live, no começo desse novo dia, está sendo diferenciado com a glória de Deus sobre cada um que está entrando
nossa irmã Tatiane Cabral, Deus abençoe, minha esposa, a Bispa Cristiana Lemos, missionária Vanderi, minha mãe, te amo em nome de Jesus, para a glória de Deus. A nossa irmã Tércia Silva, para a glória de Deus, seja bem-vinda. Vai deixando aí o seu pedido de oração em nome de Jesus. Vamos orar pela vida sentimental, vida conjugal, financeira. O Senhor, Ele restaura tudo, onde Ele acha um coração aberto, onde Ele acha um coração apalpável para Ele entrar, para Ele operar. Onde Ele achar um coração aberto, Ele entra, Ele transforma. Nessa madrugada Ele transformou uma vida sentimental, para Ele não é nada. Para Ele trazer uma cura, para Ele não é nada. Para Ele estar com uma providência financeira, não é nada. O tudo do nosso Deus nesta madrugada é achar o meu e o teu coração aberto, para que Ele possa entrar. Que Ele ache um coração de adorador, que nós venhamos adorar em espírito e em verdade, em minhas lutas, em minhas dificuldades, que nós venhamos ser mais gratos, nós venhamos ser mais gratos ao Senhor do que murmurador, porque a murmura vai fazer o céu ficar fechado, a ingratidão vai fazer o Senhor voltar o seu rosto para o outro lado, mas agradecer o Senhor dentro da dificuldade vai alegrar o coração do Senhor. O Senhor, Ele vai ver, mesmo que você está ferido, você está dizendo: Senhor, obrigado. O Senhor está vendo nessa madrugada as injustiças que tu tens sofrido, as calúnias, as difamações, sabe? O Senhor está te dizendo: não é o teu fim, igreja. Você não vai ser frustrado, os teus sonhos não vão ser frustrados, os seus projetos não vão ser frustrados, porque ele foi projetado pelo coração de Deus, assim como Davi. Davi, ele foi gerado segundo o coração de Deus. E o que é gerado no coração de Deus não tem como afundar, não tem como dar errado, porque Ele coloca um ermo, Ele coloca dentro do prumo, Ele opera, Ele tem seus sinais, Ele tem as suas maravilhas. Então eu creio que nessa madrugada impactante, pelo poder de Deus, pela uma unção que foi espergida sobre a minha vida, e do mesmo jeito eu creio que tem uma unção dobrada sobre a sua vida, sobre a sua oração, sobre o seu clamor de socorro, seu clamor de misericórdia, o seu clamor como mãe, como esposa, como irmã, como vó, como amiga, como serva, como uma linha espiritual. O Senhor escuta, o Senhor Ele clama, se perdoa, porque o Senhor já te perdoou. Mas nós temos que lutar para que o nosso coração venha estar aberto e voltado para o reino, para o alto. Do alto que vem o socorro. Quando o salmista Davi disse: eu olho para os montes, e do alto virá o meu socorro. É porque nos montes, onde ele se encontrava, no alto daqueles montes, tinha um monte de oferenda para os deuses pagãos. Mas acima dos montes está o nosso Deus, onde vem o nosso socorro, o nosso libertador. O que te escuta nessa madrugada por essa live, que te escuta aonde você quer que se encontre, na oração da meia-noite, na oração das 3 da manhã, na oração do meio-dia, seja na lida da sua casa, seja num trabalho, seja numa angústia, o Senhor tem sondado, mas nós temos que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque quando nós escutamos o nome do Senhor, dói, machuca. Mas quando nós preferimos obedecer e acreditar, lá na frente, nós vamos chorar de alegria. Dizer: obrigado, Senhor. Porque o Senhor vê o que eu não vejo. O Senhor escuta o que eu não escuto. Porque o profeta Isaías disse, messiânico, que antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que eu e você vai pensar, o que eu e você vai falar. Então nessa madrugada, fica comigo, deixa o seu comentário, compartilha, marca alguém que precisa, porque tem resposta para mim e para você nessa noite, nessa madrugada, nesse novo dia. Se permita a viver o novo, a viver o diferenciado do reino dos céus. É chegado o reino, é chegado as boas novas, mas para aquele que tem o coração aberto. Eu vou falar. Cego Bartimeu, uma multidão vinha diante do Senhor, mas só Bartimeu estava com o coração aberto. Jesus, mais uma vez, ele vai entrar também de novo,
de novo em Jericó. Só Zaqueu estava com o coração aberto. E eu vou te dizer, onde Deus ele acha o coração aberto, ele faz o sobrenatural. Ele transforma da água para o vinho. Ele faz sinais de maravilha, ele cura, ele muda a história, ele sai a ferida na alma, ele sai a ferida no espírito, ele transforma. Então eu peço a você que estiver aí ao seu alcance junto comigo, sua palavra está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 10, 11 e 12. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 10, 11 e 12. Eu vou estar fazendo menção. Eu creio que tem resposta, tem providência para mim e para você nessa madrugada, nessa noite, em nome de Jesus, nesse novo amanhecer. Diz assim: assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: ó Senhor, não tem escolhido esses? Verso 11: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, eis que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não se assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Verso 12, e aqui eu encerro. Então mandou buscar, em busca dele, e o trouxe. Era ruivo e formoso, de semblantes. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é, em nome de Jesus. Texto conhecido, mas sendo renovado a cada momento que ele é lido, a cada momento que ele é interpretado. Aqui no livro de Samuel, capítulo 16, verso 10, vai dizer que o Senhor ele vai ver graça num improvável, o Senhor vai ver graça num rejeitado, o Senhor vai ver graça verdadeiramente daquele que não tinha honra, daquele que não era nada para a sua família. E isso aos olhos do homem. Mas Davi, ele já era honrado por Deus, porque Davi, antes de qualquer situação, ele honrava o seu pai e a sua mãe. O texto vai dizer que agora Davi, ele vai tomar conta das malhadas, ovelhas malhadas. Ele vai tomar conta de ovelhas sem valor, mas ele vai dar o seu melhor, porque verdadeiramente ele está honrando uma ordem que foi lhe dada pelo seu pai. E por causa de uma malhada sem valor, por causa de ovelhas sem valor, ele vai matar um urso e um leão para não tocar naquelas ovelhas. Mas o interessante é que dentro desse contexto, as maiores dificuldades de Davi estavam sendo superadas para poder vivenciar o sobrenatural. Qual era? Ele já tinha vencido em silêncio diante do Senhor o asilo da sua família. Ele já tinha vencido a depressão por não ter a honra do seu pai. Ele já tinha vencido a angústia. Por ser desprezado pelos seus irmãos. Ele já tinha vencido o desejo que ele não tinha mais de sentar na mesa junto com os seus irmãos. Atrás das malhadas, atrás do improvável, Deus estava fazendo ele ser provável. Porque para um homem ele ser honrado, para uma mulher ele ser honrada nessa madrugada, ela tem que ser aprovada 100% por Deus. E para nós sermos aprovados 100% por Deus, nós temos que matar todo sentimento carnal da terra. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então quando Davi ele entende o propósito de Deus para com a vida dele, ele vai olhar e vai dizer: ah, Deus está falando com a gente nessa madrugada. A rejeição do meu pai já não me fere mais. A perseguição dos meus irmãos já não interfere mais na minha vida. Aquele sentimento de fracasso e de derrota eu já venci.
Porque agora eu estou 100% em Deus. E quando eu estou 100% em Deus, eu tenho força para derrubar o sentimento de derrota, de fracasso, de medo, de solidão. Quando eu estou 100% em Deus, eu tenho poder para vencer a calúnia, a deflamação, as obras malignas, as obras de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de magia negra, a roda dos escarnecedores. Porque o principal está comigo, é a presença de Deus, que Ele está me acompanhando em secreto. E Ele está vendo que a ordem que Ele me deu, eu estou cumprindo. Porque aos olhos de qualquer um, aquelas ovelhas não tinham valor nenhum. Porque eram umas ovelhas marcadas, ovelhas sem valor. Mas foi dado diretamente por um homem que verdadeiramente está mudando a sua história. Quem é esse homem? Jesus de Nazaré. Aquele que andou e sangrou entre a terra, entre eu e entre você. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos passar alguns obstáculos na nossa vida, porque nós ficamos se martirizando com sentimento. Me esqueceram, me abandonaram, falaram pelas minhas costas, se levantaram contra a minha vida, se levantaram contra a minha família. Eu não tenho honraria de sentar naquela mesa, eu não tenho honraria de entrar naquele lugar, mas eu quero te dizer, a maior honraria está sendo te dada hoje. Deus que está te vendo em silêncio, Deus que está te assistindo em secreto, Deus que está vendo as tuas lágrimas, Deus que está vendo o teu pedido de socorro, Deus que está vendo o teu pedido de misericórdia, Deus que está verdadeiramente te fortificando, Deus está te forjando um novo caráter. Deus Ele está te honrando, Deus Ele está trocando as suas armaduras, Deus está te revestindo com umas armaduras novas. O Senhor Ele tem que ter te capacitado dentro da sua fraqueza, porque quando estamos fracos é que estamos fortes, e quando estamos fortes, estamos fracos. E o interessante é que a honraria e a virada de cativeiro chega na vida de Davi quando ele menos espera, quando ele achou que todos tinham esquecido ele. O Senhor disse: é a hora de eu te honrar. E Deus está te dizendo nessa noite, quando você achar que todo mundo te esqueceu, quando você achar que você chegou no fundo do poço, quando você achar que não tem mais jeito para a sua vida, Deus Ele se levanta do trono e manda um Samuel bater na sua porta dizendo: chegou honraria na tua vida, chegou honraria na tua história, chegou honraria na tua oração, chegou honraria na tua obediência, chegou honraria na tua fidelidade com Deus. O de repente de Deus chegou, e aquele que era improvável agora vai se tornar provável. Aquele que ninguém queria agora só vai poder sentar na mesa quando você chegar, quando você entrar, quando você pronunciar uma palavra. E por isso a importância de nessa madrugada o Senhor achar um coração aberto para poder entrar. Porque o coração de Davi sempre foi aberto para as coisas de Deus. E no momento certo, igreja, ele fechou o coração. Para o quê? Para os ataques espirituais. E qual é o maior ataque espiritual que qualquer adorador nessa madrugada tem? A nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que se oscilam. Uma hora a nossa fé está lá em cima, outra hora a nossa fé está lá embaixo, outra hora a nossa fé está no meio. Mas o importante é que nós estamos na fé. O importante é que nós estamos crendo. Mas o importante é que Davi, quando ele entendeu que ele era 100% de Deus, a fé dele ficou ativada no máximo. Os disjuntores celestiais foram ligados. Então eu te convido nessa madrugada, 00:20, ativar o seu disjuntor espiritual da fé. Tirar da tua mente esse sentimento de derrota, fracasso, medo, solidão, de incapaz. Porque Davi, quando ele derrubou um urso e um leão, ele estava 100% em Deus. Eu não sei o que tu tem passado, mas eu quero te dizer, se você permitir Deus entrar em você e fazer morada, e você estiver 100% em Deus, Ele diz sobre a tua palavra, Ele diz sobre a tua palavra, Ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se tu está em mim e creres em mim, pede o que quiseres em meu nome, que receberás. Mas você não pode ter dúvida na tua oração, você não pode ter, insegurança, tem que ter certeza. Porque se você está nessa live comigo 00:20, se você não crê no poder da oração, se você não crê na palavra, se você não crê sobre a vida do servo do Senhor que está aqui nessa madrugada, para que tá? Se orar e não acreditar, para que orar? Para que subir monte? Para que jejuar? Para que ir à igreja? Para querer se aconselhar com os seus líderes espirituais? Se você mesmo não vai desvalidar, você tem que crer, crendo e tomar posse. E crer que o que você está vivendo para o nosso Deus não é nada.
A maior dificuldade que o Senhor tem nessa madrugada é de achar um coração aberto, sincero, voltado. Um coração sem barganha, um coração puro, limpo, onde mostrando a sinceridade, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errante, Senhor, eu sou fruto do pecado, mas me ajuda, eu sou 100% dependente de mim. E quando Davi, ele volta para sua casa, e quando é aspergido o azeite sobre a vida dele, desceu do céu, vou falar. Davi, ele vai estar em paz com seu pai. Davi vai estar em paz com seus irmãos, porque ele vai entender o que estava querendo atingir ele não era o seu pai, não eram os seus irmãos, mas era principado, potestade e hoste maligna que estava sendo usado através da sua família, a qual o inimigo achou que poderia machucar, onde o inimigo achou que poderia matar, mas ali já estava nascendo o rei Davi. Ali já estava chegando um novo legado, uma nova história. Então eu quero te dizer nessa madrugada, te nasce um novo legado, te nasce uma nova história. Te nasce verdadeiramente agora, dentro dessa angústia, te nasce agora um choro de alegria, um choro de alegria. Nasce o bálsamo do Senhor, a Shekinah do Senhor, nessa madrugada nasce sobre você, porque tudo que te aconteceu, as ferramentas que o inimigo usou, não prosperou, porque você está aqui, você está crendo, você está orando, você crê na restauração, você crê na transformação, você crê na cura, você crê no batismo nas águas, você crê no batismo com o Espírito Santo, você crê que tudo aquilo que você pede é dado ao nosso Deus e Ele tem o poder entre o céu e entre a terra. Então nessa madrugada eu te peço, entra diferente na presença do Senhor, entra diferente no Santo dos Santos, clama a Ele diferente, adore Ele dentro dessa dor, adore Ele dentro dessa angústia, glorifica Ele dentro dessa aflição. O soberbo não vai abater tua fé não, o invejoso não vai fazer você parar não, o caluniador não vai fazer você parar não. Ei, deixa eu te falar, para de olhar para a vida do ímpio que não tem comunhão com Deus. Para de olhar para a vida do ímpio que não tem comunhão com Deus. Só vai ter testemunho aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem a presença com Deus. Davi, ele estava atrás da malhada, mas ele tinha testemunho com Deus, ele tinha vida com Deus, ele tem vida com Deus, porque verdadeiramente até hoje é falado pelo rei Davi. Eu quero te dizer algo, você é gerado no coração de Deus, você não foi gerado de qualquer jeito, você não foi gerado de qualquer maneira. Quando eu e você estava esquecido atrás das malhadas, o Senhor, ele foi lá nos buscar. Quando ninguém dava nada para mim, para você, ele foi nos buscar, ele deu banho, ele deu vestimento, ele deu honraria. Então eu quero te dizer nessa madrugada, cessa esse seu choro, cessa essa angústia. Eu quero te dizer algo nessa madrugada, aquele que te levantou é maior, aquele que colocou unção sobre a sua vida é maior, e nessa madrugada ele te diz: se levanta diferente, me glorifica diferente, me adora diferente. Para de querer deixar o inimigo entrar com um sentimento de vitimismo em cima dessa ferida. Ele está sarando essas feridas hoje, ele está te trazendo uma honraria, ele está te trazendo uma unção nova, ele está te trazendo uma palavra verdadeiramente revelada do céu, dizendo: eu estou falando contigo, eu estou te guardando, eu estou te respaldando. Não interessa as afrontas do inimigo, ele fica ao derredor, mas ao nosso redor fica o Senhor e os seus anjos, e ele dá ordem. Mas quando ele acha o meu e o seu coração aberto, quando ele acha a sinceridade, quando ele acha o arrependimento. Então o coração de Davi nunca foi sujo, o coração dele foi limpo, foi limpo. E quando ele entra na casa do seu pai, ele entra sem mágoa do pai, ele entra sem mágoa dos irmãos, porque ele diz: tudo que eu passei foi por um algo maior, foi por um algo melhor. E muitas das vezes eles não podem ter sentido a falta de Davi, mas Davi sentiu a falta deles. Mas quando Davi sentiu a falta deles, o Senhor disse: Davi, continua me adorando, porque eu sou suficiente para preencher a falta do seu pai, a falta dos seus irmãos, a falta da sua mãe, a falta do seu marido, a falta do seu filho, a falta do seu neto. Deus, ele é suficiente para preencher esse vazio dentro do seu coração, dentro dessa tua alma. É tempo de você olhar e dizer: Senhor,
faça comigo o que tu quiseres, Senhor, mas cessa essa dor, cessa essa angústia, Senhor. Se levanta ao meu favor, Deus, se levanta ao favor da minha casa, se levanta ao favor da minha família. É tempo agora de você entregar nas mãos do Senhor e descansar. Descansar pelo Salmo 3. Deitei e dormi e me levantei. E dizer: Senhor, atinge os meus inimigos nos queixos quebrantes, que eles voltem com as costas cobertas de vergonha. Não é mais tempo de você ser envergonhado. É tempo daquele que queria te envergonhar voltar envergonhado. É tempo de dizer que o dedo que está te apontando é o dedo que vai te aplaudir. A boca que está maldizendo é a mesma boca que Deus vai usar para te abençoar. Os mesmos olhos que queriam ver o fim de Davi, os seus irmãos queriam ver o fim de Davi, mas foram os mesmos olhos, foram os mesmos, foi os mesmos irmãos, foi o mesmo pai, foi o mesmo ciclo familiar que teve que ver a honraria de Davi e dizer: tem Deus na vida dele. Temos que honrar, porque agora tem uma unção dobrada sobre a vida de Davi. Porque Deus, ele não vê como o homem vê, ele não trabalha como ele trabalha. Aí você vai me dizer: apóstolo Júnior Tocha, eu tenho errado, eu tenho falhado. Mas eu quero te dizer, faz um concerto com Deus nessa madrugada, abre o seu coração, faça uma sinceridade com Ele, diz: Senhor, eu preciso voltar para a Tua presença de verdade, eu não posso voltar na Tua presença de fachada, eu preciso voltar nessa presença com o Senhor ativada, Pai. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso pedir para o Senhor trabalhar nas minhas fraquezas, trabalhar nas minhas angústias, porque para Davi poder derrubar um urso e um leão, o Senhor primeiro teve que trabalhar nas suas fraquezas. Davi teve que dizer: Senhor, me dá força, passará as feridas da rejeição da minha família. E quando ele foi sarado, ele foi curado, ele disse: agora tudo eu posso naquele que me fortalece. Nessa madrugada eu quero te dizer: pode vir urso, pode vir leão, pode vir Golias, que tu vence, que tu ganha. Esse gigante não é para tua vergonha, é para tua dupla honra. Essa calúnia não é para tua desonra, é para tua dupla honra. Essa mentira que estão fazendo ao favor, contra você, não é para sua vergonha, é para sua dupla honra. Porque aquele que se encontra 100% em Deus, Deus, ele tem o prazer de se levantar ao nosso favor. Ele tem o prazer de se levantar ao nosso favor. Então controla as tuas emoções nessa madrugada. Livro de Provérbios 16:3. Peça para que o Senhor, ele venha estabilizar os seus pensamentos. Peça para que o Senhor, ele venha te dar o sono do justo, com sonhos reveladores e com sonhos proféticos, para que verdadeiramente o astuta cilada do inimigo não venha assim andar nos seus pensamentos nem no seu sonho, porque você é terra santa, eu sou terra santa, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Porque eu quero te dizer, quem continua negociando com as suas fraquezas, continua sendo escravo do seu pecado, mas aquele que renuncia às suas fraquezas, verdadeiramente, agora ele já domina o seu pecado já não vai entrar mais sobre você. Você já não vai cometer mais o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma falha. Porque Davi, quando ele sarou o coração, ele disse: esse sentimento eu não peco mais contra o meu pai. Qual o sentimento? Meu pai me abandonou, meu pai me esqueceu. Não. Ele ficou 100% em Deus. E quando eu e você está 100% em Deus, nós somos inabaláveis. Apóstolo, mas você não sabe como está a minha vida. Eu quero te dizer, você não sabe como foi a trajetória de Paulo, você não sabe como foi a trajetória de Pedro, você não sabe como foi a trajetória de Estevão, você não sabe como foi a trajetória de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas pela fé, eles verdadeiramente entraram, eles passaram, eles viram. E eu quero te dizer nessa madrugada, o Senhor, ele não precisa saber a tua situação, ele precisa saber onde está o desejo do seu coração, para que ele possa entrar, para que ele possa mudar. Porque esse cativeiro que você está vivendo, para Deus mudar não é nada essa história. Ele precisa de um coração aberto, de um coração sincero, de um coração voltado para o Senhor. Eu vou tornar a dizer, ele alcançar esse teu filho rebelde, para ele não é nada. Ele alcançar esse casamento e libertar do braço do amante não é nada. Libertar do crack, da maconha, da cocaína, para ele não é nada. Libertar da masturbação, da jogatina, para ele não é nada. O grandioso para ele é achar um coração aberto, que ele possa entrar e fazer morada, e ceiar, e dizer: agora, o templo do Espírito Santo, eu estou fazendo morada, eu estou dormindo, eu estou repousando. O Espírito Santo, ele quer deitar e acordar com você, ele quer caminhar com você, ele quer ser seu amigo, ele quer te conduzir, ele quer dizer: a presença de Deus basta. A presença de Deus basta.
E muitas das vezes nós achamos a presença de Deus basta. Nós queremos colocar o amor de um marido acima da presença de Deus. Nós queremos colocar o amor de um filho acima da presença de Deus. Eu vou falar. Abraão tirou os olhos do Senhor e quis adorar Isaac. Ele disse: ei, escute isso aqui. Abraão, eu falei para você sair do meio da tua parentela e você saiu. Eu falei para você ir para a terra onde ia te mostrar e você foi. Eu falei para você se separar de Ló e você se separou. Eu falei para você pegar Ismael e Agar e lançar no deserto. Você pegou e você lançou. Eu falei para você que eu ia te dar Isaac. Eu te dei Isaac. Só que agora, Abraão, você cometeu um grande erro. Você tirou a sua visão do reino e voltou a sua visão para as coisas do céu. Porque buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Abraão, pega Isaac agora e leve em holocausto. Eu preciso entender que a sua fé voltou 100% para mim quando eu te chamei lá atrás, quando você não era ninguém. E o peso da sua chamada é maior do que você pensa. O peso da tua chamada é maior do que você imagina que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer usar, que o Senhor quer fazer. Por isso da angústia, por isso da peleja, por isso que o inimigo fica arquitetando em sua volta, com pensamento, usando pessoas, usando situações. Quando Deus viu que agora Ló estava sendo usado pelo mal para tirar o foco de Abraão, ele disse: tira Ló, se aparta. Quando viu que Saraia e Ismael, tira fora. Eu preciso de você 100% comigo. Deus está te dizendo nessa madrugada: eu preciso de você 100% comigo. Eu preciso de você 100% com o céu. Eu preciso que você fique 100% voltado no teu Criador, no teu Redentor, naquele que te soprou o fôlego de vida, aquele que disse: eu estou te fazendo a minha imagem e semelhança, aquele que te diz: eu estou te deixando de criatura agora, verdadeiramente, para ser filho. Agora o Criador te chama de filho. Dentro da tua angústia, dentro do teu erro, eu quero te dizer: volta de novo os seus olhos e o seu coração o Criador, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó nessa madrugada. Entenda, apóstolo, está doendo. Está doendo não. Escuta, Saul preferiu perder a presença, mas quis ficar com a coroa. Davi disse: Senhor, me tira a coroa, me tira o reino, mas não me tira a presença. E quando você diz: Senhor, eu preciso de fulano, eu preciso de Betânia, eu preciso de fulano, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você está abrindo mão da presença. Porque para ele trazer tudo que você precisa, primeiramente você precisa da presença. Você precisa da cobertura do Espírito Santo. E um homem sem a presença, ele nada mais, nada menos que um sepulcro caiado. Ele é apenas com um joio. Ele é apenas com uma figueira infrutífera. E nessa madrugada ele está dizendo: eu te chamei como uma árvore frutífera. Eu não te chamei como joio, eu te chamei como trigo. Eu te chamei por nome, não te chamei por apelido. Eu te peguei por cabeça, não te peguei por cauda. Eu te peguei com carinho, eu te peguei com respeito. Então essa depressão não vai te derrubar. Essa angústia não vai te derrubar. Joga por terra toda essa tristeza profunda, essa mágoa, essa angústia, esse ódio. Deixa Deus gerar no teu coração o mesmo sentimento que Davi teve quando ele entrou na casa dos pais. Quando ele só conseguiu entrar na casa do pai porque Deus viu que o coração dele estava 100% limpo. E quando ele entrou dentro da casa, ele não tinha a mágoa do pai, ele não tinha a mágoa dos irmãos, nem da mãe. Porque tudo que ele precisava sempre teve com ele, a presença de Deus. Entanto, que por detrás das malhadas, uma coisa que não tinha valor, ele deu a vida. Ele lutou, matou um urso e matou um leão. Quantos ursos e quantos leões você tem matado em silêncio sem ninguém saber? Vou dizer, colocando um falso sorriso no rosto, chorando embaixo do chuveiro para que ninguém venha escutar, se fazendo de forte para não mostrar fraqueza para aquele que tem se espelhado em você. E Jesus está te dizendo: eu estou vendo você matar esse urso, eu estou vendo você matar esse leão, mas eu preciso ver o teu coração abrir e dizer: Senhor, não me abandone, não me deixe na mão, porque depois do Senhor eu sou alicerce dessa casa, eu sou alicerce dessa família, mas é só o Senhor que me sustenta. Então Davi disse: Senhor,
Eles estão cegos lá, mas eu atrás das malhadas, eu tenho a certeza que com a confiança e com a unção que eu tenho com o Espírito Santo, com a tua presença aqui, Pai, eu sou alicerce da casa de Jessé, eu sou alicerce da casa do meu pai, eu sou alicerce da casa dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor está me preparando para uma coisa maior e para uma coisa melhor. Que quando ele chegou verdadeiramente dentro do campo de batalha, ele disse: agora chegou o momento, agora eu sei porque eu tinha que estar 100% em Deus. Porque esse gigante não é para vergonha, mas sim para dupla honra. E quando ele chegou no campo de batalha, os seus irmãos mais uma vez o diminuiu, os seus irmãos mais uma vez o desprezou. E ele já estava com o seu coração pronto. Ele diz: eu já venci esse sentimento de rejeição, eu já venci esse sentimento de soberba, eu já venci esse sentimento de superioridade. Vocês são formosos, vocês têm força, vocês têm espada, vocês têm escudo, mas eu vou lá no nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Eu vou com o meu cajado e vou com a minha funda e já vou derrubar esses filisteus. Eu quero te dizer nessa madrugada, Deus ele colocou um som na tua cabeça, na tua vida. Foi para derrubar gigante, foi para derrubar urso, foi para derrubar leão, foi para derrubar calúnia, derrubar depressão, derrubar rodinha de encarnecedores. Porque nessa madrugada o Senhor ele precisa de vaso, ele não precisa de panela. Soldado ferido, eu conto contigo. Se levanta, se põe de pé, começa a marchar mesmo ferido, que ferido ele vai te sarando. Não se preocupa com quem virou o rosto para você, não se preocupa com quem te abraça e por trás te apunhala, porque quem está por detrás de você é aquele que te guarda, é a presença do Senhor. Porque ele diz: a maneira que julgar serei julgado, a maneira que pesar serei pesado, e a maneira que medir será medido. Então é melhor você ser medido, é melhor você ser apontado, é melhor você ser julgado, do que você julgar, do que você apontar. É melhor sair palavra de bênção da tua boca do que palavra de maldição. É melhor sair pedido de perdão da sua boca do que lançar uma maldição na vida de alguém, porque é daquele que tocar no ungido de Deus. Porque quem fala a verdade vai ficar confortável em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Imagina todos os irmãos acabando com Davi. Acabando com Davi. Imagina quando Davi ele entra com o seu coração limpo, com o seu coração tranquilo, 100% com a presença de Deus com ele, e o Senhor olha e diz: Samuel, é esse, pequeno, ruivo, improvável, é esse que eu escolhi. Ele está te dizendo: foi você que eu te escolhi, que está nessa live, foi você que está dando crédito aqui, ó, te escolhi para mudar a história, para dar força. Então eu quero te dizer nessa madrugada, fica embaixo dessa palavra, fica embaixo dessa oração, fica embaixo desse clamor, chama a atenção do Senhor diferente nessa madrugada, faz o teu diferencial, faz o teu melhor, porque o céu tem grandes coisas para mim e para você, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos, que eu quero orar com você. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, aqui eu te apresento esse caderno de oração, te apresento a botija de oração, te apresento a Igreja Apostólica do Senhor, a nossa justiça, te apresento, Senhor, a cada um, Pai amado, aqui do Pai dessa live. Meu Pai, eu te apresento a cada um que vai ver um trecho dessa live. Aonde chegar, Pai amado e querido Pai, eu te apresento, Pai, a cada lágrima derramada, a cada pedido de socorro, a cada pedido de Pai amado e querido Pai de perdão. Pai, tome tuas mãos, opera, Senhor, nessa madrugada, Pai. Ache o coração aberto, puro, Pai, e generoso para a tua vontade entrar. Porque quando a tua vontade entra, Pai, quando o Senhor entra, o Senhor restaura casamento, o Senhor liberta filho rebelde, o Senhor liberta da depressão, da angústia, o Senhor liberta da prostituição, o Senhor liberta das drogas, o Senhor liberta da cocaína, o Senhor liberta, Pai amado e querido Pai, o encarcerado que nesse momento está atrás das grades. O Senhor tem poder de tocar no coração do promotor, do juiz, Pai amado e querido Pai. O Senhor liberta aquele dependente químico que está lutando dentro de uma casa de recuperação. O Senhor liberta do homossexualismo, do lesbianismo, Pai amado e querido Pai.
O Senhor liberta, Pai. O Senhor transforma, o Senhor cura, Pai. Porque o Senhor é aquele que ama o pecador e abomina o pecado. Porque o Senhor não tem prazer na morte, Pai amado, aqui do Pai do ímpio, mas sim na sua conversão. Senhor, vai à frente, amarra o valente. Opera, Senhor. Opera, Senhor, de uma maneira apoteótica, de uma maneira extraordinária, Senhor, sobre cada um que aqui se encontra, Pai. No nome do nosso Senhor Salvador Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, nessa live da revolva, Pai, nessa live da resposta, Pai. Nós abençoamos, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois tu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Levanta a tua mão em forma de receber. Teu olho não viu, teu ouvido não viu o que Deus preparou para você. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a ricas consolações do Espírito Santo Consolador seja comigo e com vós. Só você que crê, diga amém, toma posse, abre o coração, que Deus tenha operado no nome do Senhor Jesus. Toma posse.